E nessa série, apresentando os professores aí do projeto Foca no Enem, converso agora com a professora Ana Silvia, ela que é do cursinho do Focus, né? Preparatório para vestibular lá de Louveira. Está com a gente aqui também no projeto. Bem-vinda. Aqui a gente está nesse bate-papo com os professores apresentando, eu já chamei de aula inaugural, mas é mais para a gente conhecer mesmo todos esses professores aí que abraçaram a causa, já abraçam a causa da educação, né, nas suas vidas, e ainda vieram com a gente nesse projeto da rádio. Bem-vinda. Tudo bem, professora Ana? Boa tarde, Tainã. Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Difusora. Bem, graças a Deus. Que bom. Esse trabalho na educação é constante. Eu falo que o professor, o educador não trabalha só dentro da sala de aula, né? Ele trabalha no dia a dia, né? É tão importante aí. Eu falo que a educação é uma pauta civilizatória, né? E esse Sim. momento em que os educadores se doam aí para compartilhar os conhecimentos. A gente está falando do Foca no Enem porque é o projeto que a gente se conheceu, se conectou aqui. Mas eu queria saber um pouquinho da sua história como educadora, né? Dessas mudanças que a educação vem trazendo. Primeiro nessa adequação aos novos alunos, né? Porque a tecnologia não muda só a forma, muda também as pessoas, né? Sim, Queria sim. ouvir um pouquinho de você, essa sua relação com o ensino aí ao longo do tempo. Bom, na verdade, eu lecionei durante 25 anos na rede pública estadual, me aposentei o ano passado. Sou formada em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mais conhecida por Unesp. E essa causa da educação sempre me tocou, né? Porque sempre trabalhei na rede pública e sempre observando a dificuldade imensa dos jovens de alcançarem o ensino superior, muitas vezes por falta de condições financeiras, materiais, para pagar um bom cursinho e, né, aí pensei, juntamente com outras pessoas, na organização de um pré-vestibular, né? Que, na verdade, eu já tinha uma experiência nessa área, junto com o padre Norberto Savieto, na Igreja Santa Terezinha, no bairro aí da Vila Rio Branco, né? E depois daquela experiência, eu passei a pensar num projeto que tivesse as mesmas características, e acabou que nós começamos esse projeto em Louveira em 2005, né? Não sei se era bem isso que você, né, estava... Não, quero te conhecer, né? Saber aí da sua experiência enquanto educadora, porque assim, é, nós tivemos aí esse momento de transição da educação para as plataformas digitais, mas foi um momento emergencial, na verdade, né? Não foi uma coisa que estava sendo trabalhada, uma migração feita aí com investimentos, né? Foi uma questão de necessidade mesmo, né? Quais foram as maiores dificuldades? Aí 25 anos de sala de aula, né? Você tem uma relação, né? O educar também é o estar presente, é o compartilhar. Quais foram as dificuldades que você, como educador, encontrou em migrar aí para as plataformas nesse período? Eu acho que, como um todo, nós, professores, acho que enfrentamos dificuldades inúmeras, né? Primeiro, a falta de acesso dos nossos alunos a privilegiar um dos meios de comunicação, que são as plataformas digitais, Uhum. porque quando nós falamos em educação à distância, não podemos restringir apenas a uma plataforma, né, que é a Sim. digital, que é a virtual. Não é? Nós temos meios radiofônicos, televisivos, a própria jornais, né, a produção editorial. Quer dizer, quando nós falamos em educação à distância, nós estamos falando numa gama de meios de comunicação de massa. E não, o grande problema foi a migração justamente né, para uma plataforma que é a digital, e que nós sabemos que no Brasil ela não está disseminada como nós gostaríamos, né? Não existe essa acessibilidade de jovem. Eu tenho dados aqui que eu fiz algumas pesquisas
Só para você ter uma ideia, 58% dos domicílios no Brasil não tem, né, acesso a computador, não tem acesso à internet, quer dizer, 58%. Nós não estamos falando de São Paulo. E São Paulo também tem um número bastante elevado de pessoas que não têm acesso ao computador, à internet, ou quando tem acesso, é um acesso limitado, porque nem sempre aquele sinal de internet é de qualidade, ou o documento, desculpa, o aparelho que ele tem não garante a ele determinadas ações que são necessárias dentro de um ambiente virtual de educação, né? Então, é complicado nós pensarmos educação a partir de uma plataforma, né? Sim. Então, isso excluiu muitos alunos, né, dessa possibilidade de continuar os estudos de forma remota, né? Porque eu vi muito o discurso ser reduzido, na verdade, até por instituições, só não estuda quem não quer, ignorando completamente esses 58%, né? Porque uma coisa é ter um plano de dados onde é possível você participar de videoaulas, baixar conteúdo. A outra coisa é você ter, muitas vezes as famílias têm um computador disponível em casa, né? E aí o pai ou a mãe ou o guardião ali tá com o computador em uso porque também foi para o home office, né? Enfim, isso a gente falando ainda de situações privilegiadas, né? Ainda de situações aí onde as pessoas, supondo que as pessoas estejam empregadas, né, trabalhando em home office, tenham um computador. Mas a gente sabe que mesmo pensando aqui na nossa região, que é uma região dentro de um estado rico, é uma região rica, nós ainda temos esse abismo social, né? Que impacta aí nesses alunos, principalmente nos alunos que frequentam os cursinhos populares e outros, né, que nem acessaram ainda os cursinhos, né? Pois é. Por isso que eu acho incrível essa sua proposta de levar aos alunos aulas através do rádio, porque o rádio é ainda um dos meios mais populares de comunicação no Brasil. Ele hoje está, né, presente em outras plataformas, sim, né? Eu tenho rádio a pilha aqui em casa, e, enfim, eu venho de uma geração que tinha uma relação diferente com o rádio, mas isso não significa que os meninos hoje não tenham, né? Eu acho que é muito mais tranquilo eles terem contato com os conteúdos através de um programa radiofônico do que propriamente através de uma plataforma digital, né? Então, eu penso que isso é bem incrível. Eu acho bem a gente vai tentando ocupar os espaços, na verdade, né? Fazer essas duas pontes aí entre os educadores e os veículos, na verdade, né? A ideia é colocar, além dos conteúdos na rádio, transformá-los em podcast e colocá-lo na plataforma do Jornal de Jundiaí. Então, o aluno também não teria que baixar um aplicativo, né? Para ter acesso ao conteúdo. É difícil remediar todas essas situações, né, professora Ana? É difícil você contemplar a todos, né? A gente até brinca, a gente quer abraçar o mundo, mas às vezes a gente fica meio sem braço, né? Para pensar em todas essas experiências e alcançar essas expectativas, né? Mas eu acho legal, porque é uma forma de nós mantermos os meninos com esperança. Eu acho que sim, é um momento em que esse tipo de ação é uma ação de acolhimento. Porque muitas vezes esse jovem está esperando esse momento de acolhimento. Eu considero esse projeto muito mais pelo viés do acolhimento, do perceber esse outro que às vezes não tem esse acesso a todas essas novas tecnologias e estar proporcionando a ele um momento de reflexão, de conhecimento. Eu acho isso muito, muito bacana. Eu acho que essa questão do acolhimento, para mim, é importante. Eu vejo assim, todo o projeto como um projeto voltado para o acolhimento, né? Esse foi um ponto foi um ponto novo que você me trouxe, assim, uma nova cor nesse arco-íris aí, porque realmente faz muito sentido isso, né? Que para que as pessoas, ainda que não, né, vá acessar ou prestar vestibular,
elas se sintam contempladas, né? Tem alguém pensando, porque até então elas são invisibilizadas, né? Socialmente invisibilizadas, não tem ninguém olhando para elas. O Estado, né, não abraça todos. E essa sua leitura do projeto agora tornou o projeto ainda mais importante ainda para mim, né? Assim, de ter esse olhar carinhoso, né? De pode contar com a gente, né? Estamos aqui para Eu você. acho isso muito bonito. A educação tem é, essa qualidade de acolhimento, né? E eu acho que um projeto como esse, ele traz esse acolhimento. Para mim, sempre essas ações são ações de acolhimento. E a esperança, que é tão, né, nesses momentos de gravidade, né, que nós não temos um horizonte, às vezes, muito esperançoso, isso faz toda a diferença na vida de um jovem. Né? Ele saber que alguém está se dedicando a fazer 20, 30 minutos de uma aula que vai chegar para ele, que ele pode, né, com esses 30, 20, 30 minutos, repensar até a própria vida dele. Eu acho isso muito lindo. Professora Ana, como tem sido operacionalmente aí as aulas do Cursinho Focus? Eu queria muito que você contasse, teve uma live, né? Esses dias teve uma live, você falou que foi toda feita pelos alunos, produzida pelos alunos. Sim. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Bom, deixa eu... Tainá, eu sou uma pessoa muito tímida, então, assim, falar... Mas nós surgimos em 2005, na verdade, 2013 eu comecei a mobilização, 2005 nós conseguimos colocar o projeto funcionando e comemoramos no dia 8 de agosto os 15 anos, porque foi no dia 8 de agosto de 2005 que nós iniciamos as aulas, né? Hoje nós temos 60 jovens inscritos no nosso cursinho, estamos operando em sistema EAD, né? Educação à distância. Bom, eu fiquei muito emocionada porque, diferentemente dos outros projetos, nós começamos um pouco antes de março. Eu sempre começo as aulas junto com o Estado. Então, o Estado começa as aulas, o cursinho começa as aulas. Então, nós tivemos aí praticamente quase um mês, mais de um mês, com os meninos em sistema presencial. Então, isso garantiu muito, digamos assim, a celebração de um elo, né, entre nós, equipe de profissionais, e os alunos que estavam frequentando. Então, isso deu a eles essa esperança de permanecerem nesse segundo semestre, porque nós não fazemos um extensivo, nós temos 2 semis. Um semi que vai de fevereiro até junho, e que nós preparamos para os vestibulares de inverno, e depois de agosto até dezembro, com a segunda fase em janeiro, para os grandes vestibulares de verão. Então, nós temos hoje 60 jovens inscritos e participando das aulas EAD. Eu considero isso uma vitória. Uma vitória. Né? Tendo em vista a dificuldade que esses jovens têm, e nós temos mantido aí essa assistência deles, né? Enfim, eu estou muito feliz. Então, esses 15 anos foram celebrados por eles. Eu deixo eles tomarem conta do projeto, eles fazem, eles articulam, então são muito engajados, e a minha preocupação maior é sempre prepará-los de tal forma que eles ingressem nas grandes universidades públicas, porque é um direito deles estarem nas universidades públicas. Eu faço um jogo bem duro com eles, para que ingressem nas universidades públicas, porque é só a classe trabalhadora estando lá dentro que essa universidade vai se manter de portas abertas e vai, logicamente, tentar... porque o ambiente acadêmico é um ambiente bastante seletivo, mas eu acho que o ingresso desses meninos e meninas faz toda a diferença numa transformação, inclusive, do meio acadêmico. Então, eu faço digamos assim, um jogo duro com eles para que entrem nas grandes universidades e mantenham elas de portas abertas para os demais outros colegas, né, das classes trabalhadoras.
Tão importante isso, só falas muito importantes e tem muito a ser discutido, né? Quando você fala de universidade pública, no Brasil existe aí uma conversa que a universidade pública só ingressa na universidade pública quem fez uma boa escola, quem teve um estudo privado, quem conseguiu se preparar. Muitas vezes quem faz escola pública na faixa dos 16, 17 anos já está ajudando a família ou até antes, né? E aí você não consegue se dedicar exclusivamente aos estudos, né? Eu sempre tive a impressão, isso é pessoal, que a universidade pública não era para alunos de escola pública, que a universidade pública era para quem tinha dinheiro para pagar o estudo, só poderia estar lá, só entrava, né, quem tinha esses privilégios todos de poder ser um adolescente, ser um estudante, né? E a maioria dos adolescentes brasileiros não tem o privilégio de ser só um estudante, né? Isso é uma Isso é uma percepção que eu... construção, né? Desculpa, me cortei. Não, por Mas favor. Então, Tainá, os meninos passam por um processo de desconstrução ao longo da vida escolar deles. Infelizmente, o sistema educacional no Brasil, eu não gosto de generalizações porque a gente pode cometer erros crassos, mas é uma desconstrução desse jovem que vai despotencializando ele. Então, ele chega ao final do ensino médio, os que chegam, né, porque também vai havendo um processo de evasão muito grande e que não foi corrigido, e quando ele chega no final do ensino médio, ele está despotencializado. Ele próprio, por conta das condições materiais, por conta até da falta de incentivo dos colegas que trabalham também nessa área, ele chega lá no final falando, aquilo lá não é para mim, aquilo é para uma outra pessoa que não sou eu. E nós fazemos uma construção dentro do cursinho, nós reconstruímos esse jovem. Que lindo. Isso leva tempo, ele não vai no primeiro ano, às vezes, conseguir entrar na universidade. A gente tem que potencializar, falar, não, meu filho, vamos lá, aquele lugar é seu, aquilo lá, você tem direito. Primeiro você colocar isso na cabeça de uma pessoa que veio durante 9, 10 anos recebendo todo tipo de influência que o despotencializa, até ele se redescobrir leva tempo. Então, a gente tem que fazer um trabalho não só educacional, como também um trabalho de acompanhamento psicológico, que nós temos 2 psicólogos que fazem todo um trabalho de ajuda, né, de acompanhamento, de reconstrução desse jovem, né, porque nós estamos tratando ali com uma pessoa que se acha, né, ela não se percebe capaz. Isso é muito triste. O que me deixa mais entristecida é que são jovens brilhantes e que foram despotencializados. Então, chega no final lá, ele fala assim, aquilo não é para mim, vou fazer outra coisa na minha vida. Eu falo, não, aquilo lá é para você, vá lá e faça, né? Põe amor nisso e vamos para frente. Eu acho que a função dos cursinhos comunitários ou populares tem muito a ver com essa reconstrução dessa potência, sabe? Porque são jovens que sempre tiveram a porta fechada no rosto, Sim. sabe, na cara. Então, é um momento de você pegar e falar assim, não, olha, você é capaz, né? Porque isso tudo, a gente pensa tudo isso somado às condições materiais, como você própria colocou, né? O trabalhar é necessário para a classe trabalhadora. Sim. Então, ele já chega todo despotencializado lá para a gente tem que dar um up nele e falar, não, meu filho, vamos para frente que você chega lá. Então, é uma construção. Eu acho que todos os cursinhos populares ou comunitários, eles têm esse papel de potencializar esses jovens, né? Que se sentem à margem do processo. Eu ainda quero voltar com você, professora, sobre a história dos psicólogos, que eu acho isso extremamente importante, a questão da saúde mental, quero voltar nisso, mas você falou de ocupar esse espaço, né? Me parece também que nós crescemos entendendo que o espaço público não é nosso, né? O espaço público é sempre do governo, porque eu não sei se é uma construção social mesmo, né? Da gente
não entender esses espaços como espaços nossos também, né? Então, não nos é permitido esses acessos. Quando você fala dessa desconstrução, de potencializar este ser humano, porque daí ele não é só um aluno, ele é um ser humano, né? Que foi todo, que a tudo foi negado, né? E você fala para ele, não, você pode estar lá dentro, você pode frequentar, aquele espaço é seu, pegue porque é seu, aquilo te pertence. E aí esse aluno acessa uma universidade pública, a importância dele na construção do pensamento científico do país, né? Quanto mais pessoas da classe trabalhadora entrarem dentro das universidades e ocuparem, menos problemas eu acho que a gente vai ter, por exemplo, quando pega fogo o Museu Nacional do Rio e as pessoas falam, não importa, só tinha velharia, ou quando desacreditam o cientista brasileiro, ou quando a população não invade os espaços quando há corte de bolsas, né? Porque você não se sentir parte daquilo também não te aproxima dessas lutas, né? Quando a CNPq corta verba do CNPq, corta todas essas verbas de bolsas, a população não faz diferença. A gente precisa de leito de hospital, a gente não precisa de academia, né? Então, todas essas coisas, esse aluno é o que vai fazer essa transformação, né? Sim. Esse processo de... Eu vou usar uma palavra que eu acho até muito forte, de coisificação do próximo. Então, assim, quando nós não nos sentimos participar, não existe essa relação de pertencimento, começa um processo de embrutecimento da pessoa, né? Então, assim, é por isso que eu acho que a educação, eu falo sempre para eles estão cansados de ouvir isso, eu falo, a educação é a única coisa que nos liberta, porque é através da educação que você começa a ter acesso a até a si próprio, não é? Você começa a ter uma relação diferente consigo e com o próximo. No ambiente da educação que nós podemos construir espaços de diálogo, entendimento de pertencimento, enfim, eu acho que o que acontece quando eles chegam lá é maravilhoso, Tainá. Eu acompanho esses meninos há mais de 25 anos, né? Então é muito lindo vê-los adentrar nesse ambiente. Primeiro eles ficam um pouco aturdidos, né? Porque também é uma coisa nova e eles chegam lá como membros de uma classe social que não é muito, não tem muita familiaridade com esse mundo, né? E eles começam ali um processo de construção muito, muito lindo, né? E é fantástico. Das nossas turmas, eu tenho jovens, tem uma jovem que já dá aula na USP, né? Eu fico muito emocionada, ela já é professora na Universidade de São Paulo. Tenho jovens que fazem pesquisa já na área, né, já como doutores, mestrandos. Então, isso me deixa muito feliz, vê-los produzindo ciência, produzindo conhecimento, de uma alegria. E eu acho que essa é a função nossa, né, enquanto cidadãs e cidadãos, né? Proporcionar a esses jovens essas condições para que eles né, transformem a sociedade. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. E nós vimos a educação aí nos últimos anos, pessoas, eu tive amigos pessoais formados e foi o primeiro da família a ter um diploma. Sim, nós temos muitos casos. Então, aquilo era um mundo, inclusive a família não tinha, ela não tinha elementos para entender o universo daquele primeiro membro da família que foi para dentro do ambiente universitário. Então, é uma conversa não só com a sociedade, da relação dessa pessoa com o seu lugar no mundo, né? Se é que existe um lugar para cada pessoa no mundo, mas qual é a sua relação ali com o local que você vive, mas também dentro da própria família, né? Porque, às vezes, a própria família, sem perceber, desestimula essa pessoa. Porque a mãe não teve, o pai não teve, o tio não teve, o vô, a avó, o bisavô, a bisavó. E aí você para numa geração, inclusive, fala, não, mas o meu bisavô
era uma pessoa escravizada, né? E a Sim, família ainda sim. carrega esse lastro, enfim. Então, a pessoa ser a primeira a pegar um diploma na família, nesse caso especial que eu estou dizendo, transformou a família inteira. A mãe foi estudar, foi fazer supletivo, foi Claro, estudar. E é muito lindo ver isso, né? Como a sim. educação, ela transborda, não é nem transforma, né? Ela transborda. É. Esses casos que você citou aí, eles ocorrem muito, pelo menos no nosso cursinho, casos do filho entrar na universidade e a mãe se mobilizar e começar a fazer supletivo e tentar também seguir ensino superior. Eu acho isso muito fantástico. Mas o mais importante é que essas pessoas se potencializam. Isso é que eu acho mais incrível, né? E é para isso que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos para que esses jovens se sintam, né? Gente, Sim, como diz Caetano, gente é para brilhar e não para morrer de fome, nem de Covid, nem de bala perdida, né? é para Então, a brilhar. gente tem que brilhar. E eu acho que a função dos cursinhos populares, para quem tem alguma dúvida, o cursinho popular funciona? Funciona, né? E como funciona? É só a pessoa ter vontade, não só vontade, mas ela ter essa curiosidade de furar a bolha, né? Ter essa força de furar a bolha, porque todos esses meninos e meninas furam a bolha, né? Eles saem daquele espaço restrito e são, né, e são, digamos assim, e vão para o infinito, né? Porque é isso que acontece quando você entra na universidade. Você citou sobre as duas psicólogas. São mulheres, homens? Não, são dois Os dois rapazes. São profissionais. Eu dois falei rapazes. psicólogas, aí eu pensei, ela vai Não, falar. eu já tive duas profissionais, hoje eu tenho dois rapazes. Então, com Uhum. esses psicólogos, esse trabalho também, que hoje a gente dá muita importância e hoje a gente pode falar sobre saúde emocional, é um tema recorrente, eu sempre trago no Francamente. Precisamos falar sobre saúde mental, né? Quando você cobra de um aluno ali, tem uma pessoa, tem uma história, tem uma bagagem, e essa descobrir, despertar esse potencial no ser humano, você precisa trabalhar em várias frentes, que não só a do conhecimento. Quando eu falo conhecimento, eu estou falando de conteúdo agora, né? Tá, sim, Mas sim. trabalha todas as frentes aí com essas pessoas, né? Para que elas realmente se sinta pertencente, né? À sociedade. Queria que você falasse um Bom, pouquinho desse trabalho aí dos tá. psicólogos. Na verdade, a nossa equipe é constituída por 20 profissionais, né? Nós temos dois psicólogos, sendo que um deles, além de psicólogo, ele é psicanalista. Então, nós trabalhamos em duas frentes: o atendimento individual, para aquele aluno que tem algum tipo de ansiedade, ou que não consegue partilhar alguma coisa com o núcleo familiar. Então, nós temos o trabalho de acompanhamento individual, o aluno faz um cadastro com o psicólogo e é atendido individualmente, e nós temos o trabalho em grupo, que é a orientação para os estudos, que está mais direcionado para a área educacional. Então, nós temos duas áreas, duas frentes de trabalho. A educacional, que é feita por um dos psicólogos, que é o Felipe, e a parte de atendimento emocional mesmo, mais particularizado, que é com o Lauro. Então, nós trabalhamos nessas duas frentes dentro do cursinho. O Felipe, ele costuma trabalhar procrastinação, organização dos estudos, mobilizá-los para organizarem grupos de estudo digamos assim, um menino é bom em matemática, então ele consegue organizar o grupo em torno daquele menino, daqueles meninas e meninos que têm uma dificuldade com matemática. Então, é uma coisa bem, bem trabalhada isso, né, dentro do cursinho. Eu acho que tem rendido bastante resultados para nós, né? Agora, o Lauro já trabalha mais a questão assim de particulares, né? Tem muito aluno que tem sofrimento. O Lauro gosta, ele fala muito, ele usa muito essa expressão, sofrer é uma coisa que não tem como a gente evitar o sofrimento, mas sofrer demais, não.
Então, ele sempre coloca isso para os meninos, ó, sofrer demais, não. Então, ele vem já nessa linha do atendimento mais voltado para questões de fórum particular. Às vezes, o menino escolheu uma profissão, né, um curso, uma graduação, que a família olha e fala, meu Deus, já tivemos lá, né, jovens que queriam dança. Sim. E a família olhar e falar, dança? Poxa, né? Vai ganhar dinheiro, como se, né, como se fosse... Então, assim, e isso é conflituoso para o jovem. Quando ele percebe que o núcleo familiar dele não consegue afetivamente reconhecer a independência dele enquanto ser humano, de que é possível ele fazer escolhas, e que essas escolhas, independente dos projetos que a família tinha para ele, são o projeto de vida dele, isso traz muito sofrimento. Então, aí nós temos esse acompanhamento que é feito com o Lauro, né? Que incrível. Eu já quero convidar aqui, é claro, o Foca no Enem vai acontecer de segunda às sextas-feiras, a partir da 13h na Rádio Difusora, e nós vamos usar também o programa Francamente para ter esse tipo de discussão que eu acho super importante, trazer esse olhar, né, mais delicado, esse olhar mais conectado mesmo às emoções, né, aos sentimentos e tudo que envolve aí, né, uma escolha. A gente fala muito do Enem, fala muito de jovens, mas tem pessoas de várias idades ali, né? Eu vejo pessoas de várias idades hoje prestando. Eu tenho uma amiga, ela está com 40 anos, ela falou, vou prestar meu primeiro Enem na vida. Eu falei, olha, menina, estou pensando em prestar, porque na minha época não tinha Enem, né? Eu falei, eu nunca prestei Enem na vida, talvez agora, ouvindo as aulas, quem sabe, né? Eu não me anime aí para fazer uma outra faculdade, enfim. Mas eu quero que essas conversas aí a gente continue tendo ao longo do tempo. Pensar também na questão de uma feira de profissões, trazer os profissionais. Falou, o menino da dança, vamos trazer alguém que está no curso de dança para falar com os alunos sobre essa escolha, os embates que enfrentou, né? É tão importante a gente ter para onde olhar, ter esses pequenos horizontes, né? Quando a gente está com alguma dúvida, alguma questão, é importante ter esse referencial, né? Eu acho importante e também deixar um recadinho para os papais e para as mamães, né? Acreditem no potencial dos filhos e filhas de vocês e apoiem as escolhas deles, não é? Porque eu acho que um jovem ele só se realiza mesmo enquanto ser humano quando ele se sente acolhido pela família também. Acho que sabe, é muito angustiante você estar num momento da vida, lógico, você não vai... Hoje em dia se fala muito assim, né? Não era da minha geração, mas hoje eu falo muito isso para eles. Eu digo, olha, se você escolher lá no meio do teu curso, você perceber que não é aquilo, pula fora. Sim. Porque depois você vai gastar o seu dinheiro com medicação faixa preta lá. Então, não faça isso. Pula fora e corra atrás do seu sonho. Começa de novo, né? Começa de novo. Eu sei que isso, dentro das classes trabalhadoras, né, daquelas que a gente sabe que tem uma condição material ela é delicada. Uhum. Quando um jovem ingressa na universidade, já se projeta assim, ele logo, logo vai para um estágio, ele estará cursando, conseguindo alguma bolsa, enfim. Mas eu queria deixar para as mães e para os pais o seguinte pedido: apoiem os meninos, porque nada pior do que um jovem que termina a universidade num curso que ele não se sente nem um pouco adequado. Ele vai ser um profissional infeliz. Sim. E isso não... E essa infelicidade vai refletir, inclusive, na hora dele se colocar no mercado de trabalho. Porque quando a gente faz uma coisa que a gente não ama, ou que a gente não acredita, é dificílimo levar ela muito tempo para frente. Então, que apoiem. E que essa coisa do mercado, faça algo que dê dinheiro, esse mercado é invisível, ele é cruel. O dia que ele achar, esse mercado é absurdamente nefasto.
Quando a gente Então, eu pensa no digo que, mercado, a gente tem que lembrar que para o mercado somos todos descartáveis, né? sim, eu digo que o mercado achar que aquela atividade não tem mais sentido, ele simplesmente extingue e acabou. Então, é uma coisa assim muito delicada, é um iniciar-se na vida adulta, esse momento. E é lógico que cada geração iniciou esse... É um ritual, né? Se nós formos pegar a questão, pensarmos historicamente, cada período da história tinha um ritual de passagem para a vida adulta. E esse é um momento de ritual para eles, de vida adulta. Então, o apoio, não é? É muito importante nesse momento. Acreditem nos meninos, eles sabem muito bem. A gente também desqualifica muito eles no sentido de, não sabem muito bem o que quer. Não, eles sabem sim. São pessoas que sabem sim o que eles querem. E muitas vezes eles ficam receosos de colocar aquilo para a família, porque a família tem um projeto para eles que não é o deles. Aí fica difícil, né? Como é que você vai dialogar com o seu pai, com a sua mãe, que fizeram um projeto que não era teu? O seu eles não querem, eles querem o dele. Aí fica aquele conflito, por isso o psicólogo, nessas horas, Nossa, ele é fundamental super trabalhar importante. essas projeções aí dos familiares também, né? É muito importante, E a entendeu? gente... E assim, Pode falar. não, eu só queria deixar isso. Acreditem nos meninos, sabe? Eles sabem o que eles querem. Não infantilizem eles. Eles querem coisas que talvez para a minha geração nem passava pela cabeça. Hoje eu escuto jovens falando, eu vou fazer tal curso, pro. Aí falou, beleza, meu filho, vai fundo. Eu não sei, não era da minha geração, eu falo, vai fundo. E é isso, sabe? Eu sei que é muito complicado, porque pai e mãe têm essa coisa de mostrar que é muito seguro, mas nós todos somos muito inseguros, nós todos ainda temos medo do escuro, não fazemos como criança. Eu mesmo, quando era criança, assim, corria no interruptor lá para acender a luz para ir até o fundo do quintal. Mas nós ainda temos esse medo, Sim. E não precisamos mostrar uma segurança ou demonstrar uma segurança para um jovem, porque eles têm o filtrinho deles muito limpinho, e eles sabem quando a gente realmente está seguro ou não está seguro. Eu acho isso muito importante, usar de sinceridade com a juventude é muito importante. É fundamental para o diálogo, né? E começar a pensar no conhecimento como parte do nosso dia a dia e não só, preciso saber, preciso adquirir conhecimento, preciso estudar para passar no vestibular, né? Porque o conhecimento ele vai muito além de qualquer vestibular da vida e passar a entender também o ensino superior como uma realização pessoal, né? Porque a gente fala muito da realização profissional. No meio da pandemia, um monte de gente parou, ninguém sabia o que era mais enquanto ser humano, porque todo mundo era só um profissional na sociedade, né? E quando tira aquilo, não sobra nada. Quem que é o ser humano por trás daquilo, né? Então, eu penso muito nessa conversa aí, da gente poder construir essa conversa nesse período aí, sobre a realização pessoal mesmo, né? Que nem sempre está atrelada, né, a realização profissional. Em geral, sim, mas assim, a gente precisa dar uma conversada sobre isso, porque quantos profissionais realizados tem que não são pessoas felizes e estão lá no tarja preta e estão gastando todo o dinheiro que ganha, né, em remédios, né? Então é importante a gente falar sobre isso, né? Seres humanos realizados é importante e vital para a saúde da sociedade, né? Um jovem me perguntou recentemente o que era sucesso. Eu disse para ele, sucesso, meu filho, é a gente fazer o que ama. E não financiarizar o sucesso, quantificar o sucesso. Sabe, isso angustia qualquer pessoa. O carro do último modelo, a casa X, Y, Z. Eu acho que quando nós tirarmos todas essas questões quantificadas, nós voltarmos a ter um olhar mais dentro de uma realidade do que nos é necessário e do que não nos é necessário, acho que muitas das nossas angústias vão desaparecer. Eu acho que nós temos que buscar isso, né? Essa coisa, seremos mais livres, né? E seremos mais livres, né? Quanto menos coisas a gente precisa para ser feliz, mais livre a gente é, né? Quanto mais a gente se realiza. Não, desculpa.
Pode falar. Não, que eu penso nessa pandemia, o que mais eu acho que está nos fazendo falta é o contato. E veja, isso não custa nada, não é? Sim. O que custa você ter um contato tete a tete com alguém? Não custa nada. Nós financiarizamos muito as nossas relações humanas, quantificamos muito elas. E, no fundo, essa pandemia, infelizmente, com um saldo nefasto aí de mais de 100 mil mortos no nosso país, nos trouxe também essa reflexão, né? Nós só nos constituímos pessoas pelos outros. Nós nos constituímos pessoas tocando o outro e sendo tocado pelo outro. Acho isso de uma profundidade muito, muito necessária e urgente para nós pensarmos nisso. E eu acho que esse projeto, ele está tocando o outro, né? A audição do outro vai ser tocada pela aula do professor, que faz com muito grado, que está se dedicando, que veio voluntariamente e que acredita na educação. Isso é o mais bonito de tudo, né? E que a gente saia dessa pandemia. Eu sou uma pessoa muito romântica, que a gente saia melhor, né? Nós não venhamos a repetir aquilo que já está desgastado. Que nós venhamos a sair dessa situação de maneira mais integral para com o outro e para com a casa comum que nós habitamos, que é o planeta Terra. Gente, eu vou encerrar porque, olha, não tem nem o que comentar em cima desse último pensamento aí que a professora Ana Silvia deixou para a gente. Quero muito agradecer, nós vamos nos ver muito, não só nas aulas, mas também lá no Francamente, para a gente continuar essas conversas que são tão necessárias, né? Criar esses espaços de diálogos pelas ondas do rádio e que a gente consiga alcançar pessoas e replicar isso nos nossos dia a dia, né? Na nossa vida. Obrigada. Eu só queria deixar um afetuoso e fraterno abraço a todas e todos que nos escutaram, a você, Tainã, que foi muito gentil em fazer essa proposta. E eu quero, em breve, poder ter um espaço aí contigo para nós falarmos de um projeto que estamos elaborando para o Papa Francisco aqui no Brasil, que está relacionado com economia, né, de Francisco e Clara, e com o Pacto Educacional Global. São duas propostas do Papa Francisco que nós estamos organizando aqui no Brasil, né? E aí, em breve... Já quero essa pauta. Não, já vou... Gente, puder olha nos só. abrir um espaço, eu vou ficar muito grata. Já quero ouvir esse projeto. Eu encerro aqui o Foca no Enem. Beijo para vocês, fiquem bem, bebam água, acompanhem a programação da Rádio Difusora. Obrigada, professora Ana. E eu que agradeço. até amanhã. Até amanhã.